Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 28 de dezembro. Ministro Luiz Fux se solidariza com as vítimas das enchentes na Bahia. Segundo o presidente do STF e do CNJ, o Poder Judiciário vai atuar nos limites de sua competência para garantir a assistência e o apoio à população do Estado. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere também. Ministro Gilmar Mendes determina a absolvição de homem que furtou 2 telhas de aço em fábrica desativada. Superior Tribunal de Justiça suspende cumprimento de pena de homem condenado por furtar papel higiênico. Supremo anula a redução de área de proteção ambiental de Tamoios, em Angra dos Reis, feita por decreto do governo do Rio de Janeiro. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, se solidarizou com os desabrigados e com as famílias das vítimas das enchentes que assolam a região sul da Bahia. Em nota, Fux afirma que o Poder Judiciário, por meio do Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário, se coloca à disposição para atuar até o limite de suas competências e garantir a assistência e o apoio necessários para que o povo baiano supere esse momento difícil e que a população do Estado se recupere com dignidade e celeridade. Desde novembro, as enchentes na Bahia já afetaram 116 municípios do Estado. 60 mil pessoas foram desalojadas ou feridas. Pelo menos 20 morreram. E o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia está arrecadando doações para as vítimas das enchentes que atingiram o Estado. Confira como ajudar. Os baianos têm sofrido com as fortes chuvas. Por isso, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia recebe donativos. Colchões, cobertores, itens de higiene, água potável, alimentos não perecíveis e roupas podem ser entregues na sede do TRE, que fica no Centro Administrativo da Bahia. O horário de funcionamento é das 9 horas da manhã às 5 da tarde. A Justiça Eleitoral montou uma força-tarefa para arrecadar o material e entregar aos desabrigados. Quem quiser contribuir pode entrar em contato com o tribunal pelo e-mail apoio-às-vítimas-das-chuvas@tre-ifemba.jus.br. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou a absolvição de um homem condenado em Minas Gerais pelo furto de 2 telhas de uma fábrica desativada. O pedido de habeas corpus foi apresentado no Supremo pela Defensoria Pública de Minas Gerais. A defesa questionou a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Para o STJ, o princípio da insignificância não deveria ser aplicado no caso em questão, porque o réu tinha o costume de furtar telhas, é reincidente e, na época dos fatos, cumpria a pena por tráfico de drogas. O homem tinha sido preso em flagrante por furtar 2 telhas de aço que estavam jogadas numa desativada fábrica de biscoitos. Ao avaliar o habeas corpus, o ministro Gilmar Mendes determinou a absolvição. O entendimento dele foi pelo princípio da insignificância. Destacou que não houve sequer prejuízo material, porque o réu devolveu as telhas e que é irrelevante a análise da ficha de antecedentes criminais. Ainda segundo o ministro, as circunstâncias do caso demonstram a presença dos vetores traçados pelo STF para a configuração do princípio da insignificância. Entre eles, a mínima ofensividade da conduta do agente e a ausência de periculosidade. Gilmar Mendes também pontuou, estarrecedor que um caso de furto de 2 telhas de aço, que tudo indica abandonadas, venha a parar na Suprema Corte, já assoberbada de processos relevantes. E o presidente do Superior Tribunal de Justiça suspendeu o cumprimento de pena de um homem condenado por furtar um pacote com 24 rolos de papel higiênico. Segundo os autos, o furto do papel higiênico ocorreu em uma drogaria do Rio de Janeiro. Com base no estado de necessidade do réu e no princípio da insignificância, o juízo o absolveu em primeiro grau, mas a sentença foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que estabeleceu a pena de 1 ano e 3 meses em regime fechado.
O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, deferiu liminar para suspender o cumprimento da pena imposta ao homem. Entre outros fatores, o ministro considerou o valor insignificante do bem furtado e a ausência de violência na conduta. Para o TJRJ, não seria possível aplicar a insignificância ao caso, porque o réu já tinha outras 3 condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio. Mas o presidente do STJ apontou que, em situações semelhantes à dos autos, o tribunal já reconheceu a tese da atipicidade material da conduta, com base no princípio da insignificância. O mérito do habeas corpus será analisado pela 6ª turma. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, negou liminar da Agovesa, administradora de consórcios, para suspender os efeitos da decisão do Banco Central, que determinou a liquidação extrajudicial da empresa e o afastamento dos administradores. Para o ministro, as questões apresentadas pela Agovesa devem ser avaliadas pelo tribunal no momento da análise do mérito do mandado de segurança. A decisão do Bacen teve como fundamento a insolvência da Agovesa, mas, segundo a companhia, a medida foi indevidamente decretada antes do fim do prazo de regularização que o próprio Bacen havia estabelecido e teria sido tomada sem a possibilidade de prévio oferecimento de defesa. E o Superior Tribunal de Justiça negou o acréscimo de mais uma letra T no sobrenome do artista plástico Homero Brito. Na ação de alteração de registro civil, o artista plástico buscava duplicar a consoante de maneira que o registro refletisse a identificação artística, que é escrita com 2 T's. O pedido foi julgado improcedente em primeira e segunda instâncias pela Justiça de São Paulo. No STJ, o artista acrescentou que a modificação não causaria nenhum prejuízo ao nome característico da família, tendo em vista que resultaria apenas no acréscimo da consoante T ao sobrenome Brito. A 4ª turma negou o provimento ao recurso especial. Para os ministros, a mera alegação de discrepância entre a assinatura artística e o nome registral não justifica excepcionar a regra geral de imutabilidade do registro pessoal. O relator, ministro Marco Buzzi, destacou que o sobrenome de família tem a função principal de identificação do grupo familiar e não é passível de mudança pela vontade individual de um dos integrantes do grupo. O ministro também considerou que não foi demonstrada situação extraordinária causada pela divergência entre o nome civil e a assinatura artística, como eventual impossibilidade de registro de obras, marca ou entraves negociais em relação ao exercício da atividade do pintor. Em julgamento no plenário virtual, o Supremo anulou parte de um decreto do Estado do Rio de Janeiro que reduziu o território da área de proteção ambiental de Tamoios, em Angra dos Reis. Quem comenta essa decisão para a gente é a consultora jurídica Karina Zucolotto. Olá, boa noite. E em sessão do plenário virtual finalizada no último dia 17 de dezembro, os ministros da Suprema Corte decidiram por unanimidade anular um decreto do Estado do Rio de Janeiro que reduziu o território de uma área de proteção ambiental de Tamoios, em Angra dos Reis. De acordo com o Procurador-Geral da República, autor dessa ação direta de inconstitucionalidade, essa área de proteção ambiental foi criada em 1986, mas que em 2000, em razão de uma legislação federal, ela foi recepcionada como unidade de conservação e somente poderia ser alterada essa área por meio de lei formal, uma lei editada pelo Poder Legislativo. Ocorre que em 2013 veio esse decreto do Estado do Rio de Janeiro que acabou reduzindo a área de proteção ambiental de Tamoios em 68%. Daí o Procurador-Geral da República pedir a declaração de inconstitucionalidade deste decreto. O relator, o ministro Ricardo Lewandowski, como eu disse, foi seguido por unanimidade pelos ministros no plenário virtual, disse que, apesar do decreto ter o propósito de disciplinar a abrangência do plano de manejo dessa área de proteção ambiental, acabou disciplinando e regulamentando uma matéria que deveria ser regulamentada por lei formal e que a jurisprudência do Supremo vem se manifestando nesse sentido. Qualquer alteração dessas unidades de conservação somente pode ser alterada esse território por meio de lei. E dessa forma, os ministros acabaram julgando procedente a ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional a expressão contida no decreto que fazia referência
a essa área reduzida em detrimento em relação àquela área original. Outras decisões do Supremo Tribunal Federal você acompanha aqui na TV Justiça. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, determinou a matrícula de 2 aprovados no Enem numa instituição de ensino superior da Bahia. Eles não conseguiram obter o certificado de conclusão do ensino médio por causa do atraso no ano letivo provocado pela pandemia. O relator, desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão, destacou que o TRF1 tem entendido que deve ser assegurado o acesso do aluno ao ensino superior quando a impossibilidade de apresentação do certificado de conclusão do ensino médio no ato da matrícula for decorrente de razões alheias à vontade dele. De acordo com o processo, houve demora na implantação do ensino à distância na escola dos alunos, necessário em razão da pandemia da Covid-19. Isso ocasionou o atraso que retardou a emissão dos certificados. Mas, por unanimidade, o colegiado entendeu que, no caso, este fato não pode prejudicar o ingresso dos estudantes na instituição de ensino na Bahia, nos cursos de fisioterapia e de direito, para os quais concorreram e foram aprovados. E a seguir, 2 novos conselheiros tomam posse no Conselho Nacional de Justiça. Voltamos em instantes. A Carta de 1988, ela vem de um período tenebroso da história, no pós-ditadura civil-militar de 1964 a 1985, e quis se superar esse passado de atraso do ponto de vista do gozo dos direitos civis pelos cidadãos brasileiros. Portanto, a Carta de 1988 é uma carta que não apenas solidifica a democracia, mas conclama os brasileiros à prática cotidiana da nossa democracia constitucional. Esta terça-feira, o Conselho Nacional de Justiça realizou a cerimônia de posse de 2 novos conselheiros. Em sessão híbrida, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, deu posse à desembargadora Salise Monteiro Sanchotene e ao juiz Márcio Luiz Coelho de Freitas como novos conselheiros do CNJ. A nomeação dos 2 foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. Dou as boas-vindas ao conselheiro Márcio Freitas, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, e a conselheira Salise Sanchotene, ambas as vagas destinadas a magistrados de 2º e 1º graus da Justiça Federal para o biênio 2021-2023. Os 2 novos conselheiros assumiram vagas no CNJ destinadas à Justiça Federal e foram indicados pelo Superior Tribunal de Justiça. O presidente da Corte, que participou da cerimônia, destacou a trajetória dos magistrados. Tenho a certeza que os 2 irão contribuir e, com a sua experiência e o notável saber jurídico de ambos, não só a cultura jurídica, mas a cultura humanística, irá engrandecer este Conselho. A desembargadora Salise Sanchotene integra o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, tem especialização em Direito Penal e é doutoranda em Direito Público e Filosofia Jurídica. Já o juiz Márcio Luiz Freitas atua na Justiça Federal em Brasília e é também secretário-geral do Conselho da Justiça Federal. Atuou ainda como juiz auxiliar da presidência do STJ e da Corregedoria Nacional de Justiça. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que atende 14 estados, vai adotar o projeto Juízo 100% Digital. A ação faz parte do programa Justiça 4.0, que ganhou força com a pandemia. A iniciativa, uma parceria do CNJ com o Conselho da Justiça Federal e com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, tem como um dos principais frutos a plataforma digital do Poder Judiciário. É a forma como o CNJ tentou resolver um grande problema do Poder Judiciário, que era a competição entre sistemas processuais eletrônicos públicos, para saber qual era o principal sistema e qual era o melhor sistema. Através dessa plataforma, todos esses sistemas de processos eletrônicos processuais públicos,
eles não concorrem mais entre si. A ideia dela é ser uma plataforma colaborativa, construída em conjunto, em união com todos os segmentos do Poder Judiciário, inclusive com a própria sociedade civil, né? Então, a visão dela é se tornar um grande marketplace, onde você tenha serviços disponibilizados a todos os tribunais e, com isso, racionalizar não só recursos financeiros, mas, acima de tudo, humanos. Além da plataforma digital, o programa Justiça 4.0 reúne vários outros projetos, como o Juízo 100% Digital, que permite o acesso do cidadão à justiça por meio da tecnologia, sem precisar comparecer fisicamente aos fóruns. E também o balcão virtual, que dispensa o atendimento presencial e possibilita que usuários acompanhem procedimentos no CNJ pela internet. A transformação digital do Poder Judiciário não se resume a transformar papel em arquivo digital. Está muito além disso, está muito acima disso. Isso passa por automação, por recursos de Big Data, de Data Analytics. E a gente tem um grande programa no Conselho Nacional de Justiça, que é o Synapse, que é a grande plataforma de inteligência artificial, que será hiperdimensionada e amplificada dentro do contexto do programa Justiça 4.0. A pandemia, que tanto mal fez e continua a fazer, tornou a tecnologia ainda mais importante. Eu ganho eficiência, eu ganho celeridade, eu ganho racionalização de serviços públicos, eu passo a entender que modernizar o Poder Judiciário não é apenas construir novos prédios ou contratar novos servidores, mas é, acima de tudo, investir em tecnologia, fazer uma reengenharia. Ganha o Poder Judiciário, ganha o cidadão e, com isso, todos nós ganhamos. A Polícia Federal prendeu na madrugada de hoje um foragido da Justiça Federal condenado a 4 anos de prisão por lavagem de dinheiro. O mandado de prisão foi cumprido no aeroporto de Porto Alegre, quando o homem de 57 anos retornava dos Estados Unidos. O preso é brasileiro e teria sido um dos responsáveis por um esquema de ocultação de bens entre 1999 e 2010. De acordo com as investigações, o esquema envolvia a operação de instituição financeira clandestina e a criação de uma empresa no Uruguai para ocultar os reais proprietários de imóveis. E no próximo bloco, na retrospectiva 2021, vamos falar do julgamento que confirmou a anulação das condenações do ex-presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato. Voltamos já. A Constituição, ela é o pacto político que norteia uma nação. Nela estão contidos os fatores reais de poder, que são as forças políticas que estão naquele arranjo. Essa é uma formulação de um autor chamado Ferdinando de La Salle, e isso demonstra para a gente a necessidade de que a gente defenda e garanta aquilo que está escrito na Constituição, não só como lei maior, mas como resultado do nosso arranjo político institucional. E a gente continua com a retrospectiva 2021, que destaca os julgamentos no plenário do Supremo deste ano. Em abril, o STF manteve a anulação das condenações do ex-presidente Lula. Os ministros julgaram os recursos do Ministério Público Federal e da defesa do ex-presidente Lula contra a decisão monocrática do ministro Edson Fachin, que anulou todas as medidas da 13ª Vara Federal de Curitiba nas ações penais contra Lula e determinou o envio dos autos para a Justiça Federal do Distrito Federal. O ministro Edson Fachin rebateu os argumentos apresentados pelo Ministério Público Federal e afirmou que a competência para o julgamento das ações começou a ser definida a partir de uma questão de ordem apontada pelo ministro Dias Toffoli em um julgamento de 2015. Na oportunidade, por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal assentou, dentre outras teses, uma delas, a qual contém a afirmação de que a colaboração premiada como meio de obtenção de prova não constitui critério de determinação
de modificação ou de concentração de competência. E ainda, também como uma tese daquele julgamento, que no caso penal subjacente, aquele caso praticado no âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, não havia relação de dependência com a investigação de fraudes e desvios de recursos no âmbito da Petrobras. Edson Fachin voltou a destacar que as ações não poderiam ter corrido em Curitiba, porque os fatos apontados não têm relação direta com o esquema de desvios na Petrobras e envolvem outros órgãos públicos. O ministro, então, negou o pedido do Ministério Público Federal. Verifico que não há apontamento de qualquer ato praticado pelo paciente no contexto específico de contratações pelo Grupo Odebrecht com a Petrobras, o que, para manter jurisprudência estável, coerente e íntegra, aplicada já a numerosos outros casos, afasta por igual a competência da 13ª Vara Federal. Os ministros Dias Toffoli, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Luiz Roberto Barroso seguiram o voto do relator. O ministro Alexandre de Moraes também acompanhou Fachin, mas para ele o caso deveria ser remetido para São Paulo. Os 4 casos ocorreram em São Paulo. E veja que, nesse aspecto, concorda o próprio Ministério Público, a própria Procuradoria-Geral da República, subsidiariamente, dizendo que, na hipótese de não acolhimento dos pedidos anteriores, que fosse reconhecida a competência da seção judiciária de São Paulo. Do enredo narrado nas imputações, extraio uma ligação muito distante entre as condutas imputadas e sua repercussão sobre o patrimônio da Petrobras S.A., insuficiente para atrair a incidência das regras de conexão e continência quando interpretadas em conformidade com os parâmetros definidos pela jurisprudência dessa Suprema Corte. O ministro Nunes Marques abriu divergência e foi seguido pelo ministro Marco Aurélio e Luiz Fux. A competência para processar e julgar as ações penais que responde o paciente é sim, ao meu sentido, a 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba, Paraná, diante dos documentos apreendidos com os acusados, no caso e principalmente do contrato da Petrobras com o convênio Compar, relativo às obras da refinaria Presidente Getúlio Vargas, na região metropolitana de Curitiba, Paraná, de onde saiu parte da vantagem devida direcionada ao paciente. Havia, no estado do Paraná, uma vara especializada em lavagem de dinheiro. E o Juízo Federal de Londrina, então, mandou o processo para essa vara especializada. Peço vênia, presidente, para não decepcionar a sociedade brasileira. É absolutamente inviável o oferecimento de um habeas corpus para analisar fatos e provas e verificar se há ou não conexão probatória. Conjurando, mais uma vez, a ideia de que essa decisão acaba com a Operação Lava Jato, porque não acaba, eu peço vênias ao ministro Edson Fachin para acompanhar a divergência aberta pelo ministro Nunes Marques. Por maioria de votos, o plenário decidiu manter a anulação das condenações do ex-presidente Lula. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.